Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 13 de abril de 2023, sejam todos bem-vindos. Os mais jovens talvez não conheçam, ou não conheceram, o genial Peter Sellers. Eu digo genial, ele foi um dos maiores comediantes, fez a minha geração dar muita risada, especialmente com o seu personagem mais conhecido, o Inspetor Clouseau. Aconselho a quem não conhece, vejam as séries da Pantera Cor-de-Rosa, a sequência de filmes da Pantera Cor-de-Rosa, e saberão o quanto era engraçado o Inspetor Clouseau. Muito atrapalhado, evidentemente. Sempre muito sério, mas sempre muito atrapalhado. Um verdadeiro trapalhão. Pois bem, este mítico personagem de Peter Sellers está de volta, só que agora na pele de um presidente dos Estados Unidos, ou melhor, na pele do fenomenal Joe Biden. Joe Biden protagonizou mais uma sessão pastelão ontem, em Belfast, na Irlanda do Norte. Ele desceu à Irlanda do Norte para comemorar 30 anos de um acordo de paz entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. Bem, só que o protagonismo do papelão começou quando ele, depois que desceu do avião, meio que afastou o primeiro-ministro da Inglaterra, o senhor Sunak, para bater caixa com um oficial, provavelmente da Marinha, não sou especialista em guarda, que não tinha nada a ver com o assunto, estava ali apenas como um objeto de protocolo, por assim dizer. E Biden provavelmente pensou tratar-se do rei Carlos e ficou batendo caixa e não deu a menor pelota para o primeiro-ministro. Provavelmente, dizem especialistas, porque não reconheceu Sunak como primeiro-ministro, não fazia a menor ideia de quem era aquele baixinho que se interpôs entre ele, o presidente norte-americano, e o polícia de plantão. Pois é. Por falar em especialistas, Judy James, especialista em linguagem corporal, disse ao Daily Mail que o presidente colocou uma mão forte no braço de Sunak para empurrá-lo para o lado depois que Sunak o cumprimentou. E aí fica a pergunta, ele reconheceu Sunak? Provavelmente não, é claro. A breve cerimônia formal marcou o início de sua visita oficial à Irlanda do Norte para comemorar o 25º aniversário do Acordo da Sexta-feira Santa, assinado em 1998 pelos governos britânico e irlandês, com a mediação dos Estados Unidos para encerrar o conflito. Bem, mas a sessão pastelão, meus amigos, não ficou restrita a Biden. Não, ela se estendeu também pela agência de segurança que fazia a proteção de Joe Biden, lá na Irlanda do Norte. O senhor Stephen Nolan fazia um programa de rádio para a BBC quando um ouvinte chamado Bill ligou para o programa e disse ter encontrado uns papéis, uns documentos do serviço secreto mostrando como a proteção de Biden seria feita. Ele encontrou esses documentos altamente sigilosos na rua. Ligou para o programa e, claro, mais uma bomba pastelão veio ao ar. Essa quem deu com destaque foi o Daily Wire, que diz o seguinte: as autoridades da Irlanda do Norte estão investigando por que documentos secretos para a segurança do presidente Joe Biden foram encontrados na rua em Belfast. Os documentos encontrados na rua mostram planos do serviço da polícia da Irlanda do Norte para fechamento de estradas e destacamentos da polícia local. Um oficial dos Estados Unidos confirmou a autenticidade dos documentos.
O mais curioso, diz o Daily Wire, é que um ouvinte do programa de rádio de Stephen Nolan, identificado como Bill, foi quem fez a descoberta. O ouvinte ligou para o programa e disse que o itinerário de segurança mostrava os nomes dos policiais e informações de contato. A conta de Nolan, do Nolan Show, da BBC, da rádio BBC no Twitter, disse que compartilhou, melhor dizendo, a imagem do que parece ser uma página amassada marcada como oficial sensível, com certas passagens apagadas. A polícia da Irlanda do Norte disse que estava conduzindo uma investigação sobre a violação de segurança, de acordo com o Telegraph. Já o presidente Biden se reuniu, depois de saber quem era Rishi Sunak, então ele se reuniu com o primeiro-ministro britânico e fez um discurso na Universidade de Ulster, isso na quarta-feira, ontem, prestem atenção, instando a Irlanda do Norte a não voltar à onda de violência, depois de observar o recente assassinato do detetive-chefe inspetor John Caldwell. O New IRA, um grupo dissidente do IRA, assumiu a responsabilidade pelo ataque há alguns dias, de acordo com Associated Press. Bem, o que interessa aqui é o que faz o nariz de alguns analistas políticos, de geopolítica e militares torcerem. Porque Joe Biden vai a outros países e pede que esses países diminuam a violência. Essa é considerada uma atitude imperialista norte-americana por parte de um presidente que não sabe sequer o que acontece em sua própria casa. Ele, claro, não teria moral nenhuma para falar em violência em outros países, sendo que os Estados Unidos nunca foram tão violentos como agora. Só para ilustrar esse comentário, eu fiz alguns recortes de jornal, de notícias não muito antigas, notícias recentes. Uma delas diz o seguinte: no ano passado, os condados que abrigam Los Angeles, Chicago, Nova York sofreram o maior êxodo de pessoas do país. Dezenas de milhares deixaram esses três estados em direção ao Arizona, Texas e Flórida por causa da violência. Fiz outro recorte. O Kentucky é o último estado da América a ser abalado pela violência armada, já que o tiroteio em massa dentro de um banco em Louisville marcou simplesmente o impressionante número de 146 tiroteios ocorridos só em 2023. Meu amigo, presta atenção, 146 tiroteios já foram registrados só neste ano, que está só no comecinho. Fiz outro recorte. Os Estados Unidos atingiram o marco sombrio na segunda-feira passada de mais tiroteios em massa do que numa segunda-feira do que em qualquer outra segunda-feira, que já superou, esta estatística já supera os anos anteriores em que tiroteios eram registrados, após o tiroteio fatal que deixou 5 mortos, incluindo um atirador, e 8 feridos no Old National Bank. E por aí vai. Bem, então é isso. Joe Biden vai a Belfast, faz um papelão, dá mais uma daquelas gafes internacionais, mas termina a sua visita aconselhando os irlandeses do norte a não serem violentos, deixarem a violência para lá. Muito bem. Por falar em violência nos Estados Unidos, essa notícia merece destaque. Deu ontem na Fox News que aproximadamente 18 mil vacas leiteiras foram mortas e uma pessoa ficou gravemente ferida em uma explosão numa fazenda de gado leiteiro no Texas, na segunda-feira. O gabinete do xerife do condado de Castro afirmou à Fox News Digital que as vacas estavam em uma área de espera antes de serem trazidas para a ordenha quando ocorreu a explosão. Poucas vacas na área de contenção sobreviveram, disseram autoridades à agência local.
Sua contagem provavelmente está próxima disso, de 18 mil vacas mortas. Há algumas que sobreviveram, há algumas que provavelmente estão muito feridas a ponto de terem que ser abatidas, e por aí vai. Ou seja, mais um incêndio, mais uma explosão misteriosa numa processadora de alimentos dos Estados Unidos, tendo como alvo a proteína animal, claro, o leite. Os ovos já foram muito atacados, não é mesmo? As granjas de galinhas poedeiras, eu tenho comentado muito aqui neste canal. Claro que há um grande método nesses atentados, nesses crimes misteriosos. Não é possível. Só o ano passado registrou mais de 100 incêndios misteriosos, com muitas mortes de animais, como frangos e gado. E a história continua. E Joe Biden, lá na Irlanda, dando pito nos irlandeses, não é mesmo? Pois é. Muito bem, outra notícia que merece destaque, essa bastante preocupante. A Coreia do Norte lançou vários mísseis em direção ao Japão de ontem para hoje. As sirenes, disse Hal Turner, soaram por toda a ilha de Hokkaido, no norte do Japão, ontem, instruindo os cidadãos a se abrigarem imediatamente depois que a Coreia do Norte começou a lançar o que parecem ser ICBMs, os mísseis intercontinentais teleguiados. Enquanto as sirenes tocavam, as telas de televisão piscavam a mensagem Take Shelter, que é essa que aparece na imagem. Bem, o mais curioso dessa história, a Coreia não é novidade nenhuma, de quando em quando lança seus mísseis em direção ao mar do Japão. Mas dessa vez há um componente novo, prestem atenção, uma história bastante cabulosa. Às 20h20 de ontem, horário de Washington, um funcionário do governo japonês disse que um míssil deveria ter caído no mar 15 minutos antes, ou seja, às 20h05. Bem, já eram 20h20 e o míssil ainda não havia caído. E isso, claro, acendeu as luzes vermelhas lá nas agências internacionais de notícia. Por que o míssil não caiu? É um novo míssil? Provavelmente. É um míssil provavelmente muito bem controlado. A sua velocidade provavelmente pode ser mudada de acordo com os comandos, o que significa, claro, burlar totalmente os radares de segurança. Pode ser que a Coreia do Norte tenha lançado esses mísseis para mostrar este detalhe, este novo detalhe. Os mísseis podem ou diminuir muito a sua velocidade, ou fazer caminhos outros até voltar, até retomar o ponto de origem, ou coisa parecida. O fato é que esperava-se que os mísseis caíssem às 20h20 e eles continuavam no ar. Um pouco depois, o Ministério de Defesa do Japão anunciou que os mísseis balísticos lançados pela Coreia do Norte em direção ao mar do Japão caíram fora das águas territoriais japonesas. E logo em seguida, então, foi cancelado as sirenes de ataque aéreo, por precaução, melhor dizendo. Muito bem, tenho mais uma notícia aqui para terminar, uma notícia importante. O ex-presidente Donald Trump teve a sua casa invadida no começo do ano, por agentes do FBI que foram em busca de documentos. Os agentes revistaram a casa toda e Trump chegou a dizer que até mesmo as roupas íntimas de sua esposa foram revistadas pelos agentes do FBI. Algumas delas foram, inclusive, pisoteadas, disse então o presidente na época. Só que detalhe dessa história: a ação do FBI foi ilegal porque o presidente Donald Trump, como ex-presidente, tinha privilégios executivos, que está na lei norte-americana. Só que esses privilégios não foram respeitados, ou então foram retirados. Só que detalhe: para retirar o privilégio executivo de um ex-presidente, só com autorização do presidente em exercício.
E aí é que entra de novo o fenomenal Biden na história. Biden agiu diretamente, tirando o privilégio executivo de Donald Trump para que a polícia pudesse entrar em sua casa em Mar-a-Lago. Esta notícia, que é sim bombástica, foi publicada no Gateway Pundit, que diz exatamente que, no início dessa semana, descobrimos, nós aqui do Gateway Pundit, que Biden participou do ataque sem precedentes, desnecessário e ilegal, à icônica casa do presidente Donald Trump em Mar-a-Lago. Bem, a questão que fica, naturalmente, é por que o presidente do momento, o fenomenal Biden, agiu diretamente nesse caso. Ele queria que a polícia fosse à casa, entrasse dentro da casa de Trump para recolher documentos, segundo ele, levados por Trump de forma ilegal, ou que já foi desmentido por autoridades, pois o presidente tem o direito, ao sair, de levar documentos secretos, se assim desejar. Outros presidentes fizeram também o mesmo, como Bill Clinton e Barack Hussein Obama. Mas Trump foi, digamos, constrangido porque Biden tinha interesses muito fortes para colocar a mão nos documentos secretos que Trump levou para casa. Autoridades disseram que isso é ilegal, mas não importa, Biden mandou e foi feito. Só que os documentos que Biden queria não foram encontrados. E segundo o Gateway Pundit, esses documentos são provas secretas ainda, claro, do envolvimento de Bill Clinton, Barack Hussein Obama e o fenomenal Biden em negociatas criminosas com outros países, envolvendo muita grana, muito din-din, muita propina. E aí o amigo pergunta, mas se o Trump tem todos esses documentos, por que ele não joga tudo no ventilador? Bem, porque Trump pensa que será mais eficiente colocar tudo isso nas mãos da justiça quando ele voltar à Casa Branca. Porque se na Casa Branca ele já não tinha muito apoio, no sistema judicial do país, ele deve pensar que agora tem ainda menos. Esse assunto vai render. O que você acha? Deixa aqui a sua opinião. Por que Biden estava desesperado atrás de documentos de Donald Trump? Documentos do governo que Donald Trump levou. Quero saber a sua opinião. Quero também pedir ao amigo, gentilmente, que se não é inscrito nesse canal, inscreva-se, porque aqui o YouTube faz o seguinte, quando alguém se inscreve no canal, ele desinscreve outro. Então peço também que, se você já é inscrito, verifique se a sua inscrição ainda existe, porque desse jeito nós não cresce, Sabe como é que é? E quero também pedir o seu like se você gostou desse vídeo. Deixe o seu joinha. Se não gostou, tudo bem. Deixe o seu dislike. Não tem problema. E se puder, peço novamente, torne-se membro desse canal. A membresia não dá direitos exclusivos. É só uma forma que eu tenho de pedir a sua ajuda para continuar aqui na plataforma. Agradeço de coração e amanhã eu volto, se Deus quiser.